Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre três assuntos importantes. O primeiro sobre o Cruzeiro, que demonstrou interesse num dos destaques do Ituano no Campeonato Paulista, nessa última edição do Campeonato Estadual, e também desde o Brasileiro, do ano passado, vem sendo um dos nomes monitorados. Quero trazer aqui um pouco mais de detalhes sobre valores, se o Cruzeiro realmente consultou o atleta recentemente, além também de atualizações envolvendo o Edu. Que história é essa, de que o time dele vai ser rebaixado, que ele poderia voltar, por exemplo, ao Cruzeiro, até quando vai ser o empréstimo, qual que é o valor estabelecido no contrato. Além disso, quero falar também com vocês sobre a situação do Rodrigo Moledo, que vive um impasse nessa sua definição, se ele vem para o Cruzeiro, se não vem, que eu quero aqui comentar com vocês um pouco mais de detalhes e atualizações nesse vídeo. Só antes de começarmos, aproveito aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Acabou que o celular mostrou que estava com o armazenamento cheio, vou ter que gravar esse vídeo aqui 2 vezes para vocês. Então, quem puder deixar o like aqui e se inscrever, sem dúvidas, vai me ajudar demais, beleza? E eu vou deixar também no nosso perfil aqui do Instagram, tá? Aqui o meu pessoal, que eu estou passando um tempo aqui em Buenos Aires, na Argentina. Em breve eu vou visitar alguns estádios aqui também, então você me seguindo por lá, ficar por dentro, tá? Aqui ó, Gustavo.crz e também do Cruzeiro News, que está aparecendo aqui na tela, Cruzeiro News 21, _. Estamos quase passando lá dos 34 mil seguidores. Bom, quero começar falando aqui sobre o Edu, atacante que está emprestado, na teoria até o final da atual temporada, para a equipe do Diba, dos Emirados Árabes, que assim, tem grande chance de ser rebaixado nessas próximas rodadas e, no caso, a equipe poderia ter um problema nessa questão financeira. O Cruzeiro que recebeu uma pequena compensação pelo empréstimo do jogador e, no caso, se ele realmente for comprado em definitivo, vai ter um valor fixado de mais ou menos 3 milhões de reais. Então a expectativa é de que ele ficasse um bom tempo no futebol dos Emirados, que pode acontecer dele voltar antes, porque se o time for rebaixado, será que devolveria o centroavante? Que ainda não temos certeza disso e, enfim, vamos ter que esperar. Eu acho que não, porque geralmente essas equipes, mesmo caindo para a segunda divisão, tem já um planejamento bem alto de questão financeira e tudo mais, porém qualquer coisa que se surgir, alguma atualização, eu trago aqui para vocês. Nessa atual temporada ele já soma 5 jogos, marcou 2 gols inclusive nesse período lá no futebol dos Emirados e tem demonstrado um desempenho razoável, até porque lá o número de jogos é bem diferente daqui, Na temporada, no máximo, os jogadores vão jogar 29, 33 partidas, então o Edu acabou de chegar e tem esse impasse aí envolvendo o seu futuro, que, igual eu falei, acho que até porque ele já assinou um contrato longo, acho um pouco difícil ele acabar voltando depois de 3 meses para o Cruzeiro. Acho que no pior dos cenários, por exemplo, no futebol dos Emirados, ele voltaria em julho, agosto, que é quando reabre a janela de transferências no futebol brasileiro. E até quero saber o que você acha do Edu, atacante que pelo Cruzeiro na temporada passada foi importante. No decorrer do ano, 22 jogos, 22 gols marcados, no total em 48 jogos, sendo 14 deles na Série B do Brasileiro. Ainda contribuiu com mais 4 assistências, jogador que veio sobre a grande expectativa vindo do Brusque e desde o início deu muito certo nessa relação dele também com o técnico Paulo Pezzolano e que atualmente lá no futebol dos Emirados ele foi muito mais por essa questão de, por exemplo, a questão financeira para ele, que o Cruzeiro chegou a um acordo com o time que não vai render grandes somas para o Cruzeiro, porque no melhor das hipóteses renderia 3 milhões e meio de reais, não é um grande valor comparado, por exemplo, com um jogador que fez 24 gols na última temporada. Inclusive, se ele tivesse continuado no ano para ser um reserva na posição, nem acho que seria ruim. Por exemplo, ter o Gilberto como titular e o Edu para o segundo tempo. Não acho que seria uma má opção, até porque o único que nós temos nessa função no elenco é o Matheus Davó. Enfim, quero saber se você concorda comigo, discorda, deixa a sua opinião aqui embaixo. Quero falar aqui também sobre o Rodrigo Moledo, que no caso, de acordo com o Samuel Venâncio, ele gostou da procura, da oferta que o Cruzeiro fez para essa atual temporada, só que ele não vai forçar uma saída, por exemplo, da equipe gaúcha, onde ele tem uma boa relação, somando aí quase 10 anos, desde quando ele chega no clube, tem essas 2 passagens, então é muito reconhecido pela torcida e que assim, não iria forçar a barra para rescindir esse seu contrato com o Internacional, que vai até o final dessa atual temporada. A expectativa é de que ele não seja o titular no Campeonato Brasileiro, não é à toa que nesses últimos jogos, na fase decisiva do Internacional, no Campeonato Gaúcho, ele não tem sido o titular, apesar de já somar 11 jogos no ano e 1 gol marcado. O zagueiro que tem 35 anos de idade, tem uma boa forma física, não acho que ele deva se aposentar por agora não, mesmo com os problemas de lesões recentes, que por exemplo, tirou ele da temporada inteira de 2021, na temporada passada apenas 23 jogos e nesse ano 11 partidas e 1 gol marcado, então muito melhor fisicamente comparado aos últimos anos. O zagueiro que chegaria, na minha opinião, sem dúvidas, para ser o titular
absoluto nesse setor de zagueiros aqui pelo Cruzeiro e que, igual eu falei, o Cruzeiro deve buscar pelo menos mais uma opção para a zaga, mesmo com a chegada do Castan, né? Então o Cruzeiro entende que, ok, uma alternativa como zagueiro pelo lado esquerdo do campo, porém, igual eu venho falando para vocês aqui nos vídeos, né? Falta um zagueiro realmente de peso para chegar e ser o titular incontestável, que seria, na minha opinião, aí essa função do Rodrigo Moledo, e quero saber se você concorda comigo, discorda. Jogador que tem contrato até o final dessa atual temporada e, sem dúvida, se chegasse, seria para ter um salário bem alto. Não acho que seria menos do que 300, 350 mil, chutando baixo, tá? Porque nos últimos anos teve um papel importante no Internacional. Por exemplo, em 2018, quando ele chega até 2020, foi o titular absoluto, somando nesse período mais do que 125 jogos, marcou também 8 gols e 2 assistências, muito bom na bola parada, no jogo aéreo, muito forte, acho que seria um grande reforço, tá, para o Cruzeiro, zagueiro que tem aí seus 1,89 m de altura, e quero que você deixe aqui embaixo, então, a sua opinião nos comentários, o que acha do Rodrigo Moledo, se seria, né, uma boa alternativa ou não para esse elenco do Cruzeiro. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Gabriel Barros, onde tivemos algumas atualizações, né, vindas do Nicola, de que o Cruzeiro procurou informações no final do ano passado e desse ano para contratar, né, o ponta esquerda, que é um dos destaques do Ituano desde a última temporada. O jogador que atua pelo lado esquerdo do campo e também como um meio ofensivo, que no caso a pedida do Ituano era de 2 milhões de reais. E nesse ano, por conta do bom desempenho dele no futebol, no caso no campeonato estadual, a equipe do Ituano já tem pedido um valor próximo de 2 milhões e meio de reais. No início da temporada até teve um acerto com o Botafogo, seria 2 milhões de reais para adquirir os seus direitos econômicos, porém acabou que ele teve problemas na hora com seus representantes e acabou que não teve essa transferência para o Botafogo e ele jogou o Campeonato Paulista pelo Ituano, onde chegou, né, até as semifinais, fazendo na temporada 15 jogos, 1 gol e 1 assistência. Para falar a verdade, ele já vinha indo bem pelo Ituano desde a temporada passada, onde somando os jogos na temporada, 35 partidas, 6 gols e 2 assistências, então já tem 50 jogos pelo Ituano, com 7 gols e 3 assistências, fora aquele início de temporada lá em 2020, onde ele marca mais 4 gols em 14 jogos no Paulistão. Inclusive, quando ele surge lá naquela temporada de 2020, quando estava com 18 para 19 anos, ele vai para o Flamengo, onde fica um ano e meio emprestado, no total em 2020 e 2021 pela equipe de base, somou aí 43 partidas, 6 gols e 2 assistências, teve algumas chances no final do ano passado com o técnico Dorival Júnior no Campeonato Brasileiro. Foram 4 jogos como profissional até voltar, né? Acabou que o Flamengo não exerceu essa opção de compra e ele voltou para o Ituano, foi uma opção interessante na Série B e também na Série B, né? E no Campeonato Paulista do ano passado. Então, eu vejo que poderia ser um bom nome. De acordo com o Nicola, o Cruzeiro procurou informações do jogador que era um dos interessados. Vocês vão lembrar que eu trouxe aqui no canal que o Cruzeiro monitorava o jogador desde quando acabou a temporada do ano passado. Não era o único do Ituano que o Cruzeiro monitorou depois da 5ª colocação, né, na Série B do Brasileiro. E no caso, essa pedida, que seria de 2 milhões de reais. A questão é que o Cruzeiro entende que, apesar de ser um bom jogador, deve buscar para essa função de ponta um jogador mais experiente, um atleta possivelmente já jogou Série A e tudo mais, então a expectativa é de que o Cruzeiro contrate realmente um jogador para essa função, porém um atleta mais experiente. Quero que você deixe aqui embaixo, então, o que você acha, sua opinião nos comentários sobre o Gabriel Barros, se seria, né, ou não, uma boa opção para o Cruzeiro. Então, não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e conferir outras sugestões de conteúdos que já trouxemos aqui recentemente. Valeu, galera!